Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de literatura. Nós finalizaremos hoje o capítulo 4 sobre cantigas de escárnio, enaltecer e a prosa trovadoresca, certo? Na Idade Média. Então vamos lá. Então vamos começar a aula com cantigas de escárnio. Então peguem o livro de vocês e abram na página 18. Antes de começarmos a falar sobre as cantigas de escárnio, nós sabemos que as cantigas trovadorescas elas se dividem em lírica e satírica, certo? Só para recapitular, as líricas são de amor e de amigo e elas têm o que? Temática amorosa, certo? As cantigas satíricas elas têm um outro caráter. Como assim, professora? Caráter? É uma outra temática, certo? E essa temática, como o próprio nome sugere, né, cantigas de escárnio e cantigas de maldizer, seria com relação a fazer uma crítica a alguém, certo? Nós vamos observar que apesar dessas cantigas terem a mesma temática, elas são diferentes, possuem características diferentes, apesar de serem semelhantes e confundirem muitas vezes. Então vamos ver, então, começar com cantigas de escárnio. Bom, as cantigas de escárnio, elas não possuem um destinatário. Então, o trovador, aquele que canta este tipo de cantiga satírica, ele vai fazer uma crítica a alguém e este alguém não vai ficar explícito no texto, certo? Então é algo que fica subentendido e você não consegue identificar também por conta da ambiguidade nas palavras do trovador, certo? Na cantiga. Então, desta forma você não consegue identificar sobre quem ele está criticando, de quem ele está falando. E nessas cantigas nós veremos trocadilhos, certo? E as ambiguidades. Então, os trocadilhos e as ambiguidades elas farão parte dessa cantiga como uma forma de construir esse cenário de crítica, certo? E também carregado de ironia. O próprio nome escárnio, certo? Sugere. Então, de humilhação, não seria de humilhação, mas de zombar, certo? De zombar, de rir, mas é rir com, não exatamente maldade, mas de forma pejorativa, certo? Aquilo que causa riso, mas com intenção pejorativa, certo? Então, nós veremos todos esses elementos nas cantigas de escárnio, certo? E também a crítica indireta. Se o destinatário ele é desconhecido, certo? Eu terei o que? Uma crítica indireta. Com a ideia mesma de que vocês entendem por indireta, certo? A cantiga ela atingirá aqueles que se identificarem, certo? Ou seja, a crítica ela é para uma pessoa, mas pode atingir outras pessoas. Por quê? Porque não é aberto, fica em aberto a questão do destinatário. Então, percebam esse caráter ambíguo das cantigas de escárnio, elas podem atingir outras pessoas também. Então vamos ler o que o livro nos diz sobre cantigas de escárnio, certo? Só para reforçar. Cantigas de escárnio. Apesar de comporem um conjunto de 4 segmentos, as cantigas trovadorescas podem ser agrupadas em 2 linhas gerais, que nós já conversamos. A lírica, com temática amorosa, e a satírica, certo? Com crítica a alguém, certo? Cada grupo pode ser dividido, por sua vez, em 2 subgrupos, certo? Temática amorosa, certo? E nós temos as cantigas de amor e de amigo,
A satírica com a cantiga de escárnio e maldizer. E aqui nós temos uma cantiga de escárnio. Outro si fez outra cantiga a outra dona, a que dava um preço com um peão que havia nome Vela, e diz assim: agora oi dua dona falar, que quero bem, pero eu nunca vi, por tão muito que fez por si guardar. Pois, mulher que nunca fora guardada, por se guardar de má nomeada, filhou-se, pouso vela sobre si. Ainda o fez o muito melhor, que lhe devemos mais agradecer. Que nunca ainda houve seu padre sabor, nem lhe o mandou nunca, pois que foi nado, e, apesar dele, sem no seu grado, não que vela de sobre si tolher. De quem se fala na cantiga? Porque a expressão pouso vela sobre si é ambígua. As perguntas dão pistas de características das cantigas de escárnio. Nelas o leitor não sabe de quem se fala exatamente, pois o trovador não nomeia o destinatário. A linguagem é marcada por trocadilhos e ambiguidades, além da ironia. A crítica é indireta, na maioria das vezes, o que coincide com a omissão da identidade da pessoa satirizada. Ao dizer pouso vela sobre si, Fernão Rodrigues de Calheiros mostra que a dona de quem fala é responsável ela mesma por sua vigilância, não sendo o pai aquele que o guarda ou protege. E está posto entre parênteses o trecho, certo? Que confirma isto. Na cantiga disse que a dona teria uma ligação com um criado chamado Vela, o que torna ambígua a expressão pouso vela sobre si. A seguir, uma das mais famosas cantigas de escárnio. Ela é uma paródia ao elogio cortês, feita porque uma senhora queixou-se de nunca ter sido louvada pelo trovador João Garcia de Gilhade. Então, observe, nós temos outra cantiga, certo? Mas antes vamos comentar sobre a primeira. Então, observem como a crítica que o trovador faz a uma determinada mulher pode ser uma crítica que pode ser feita a muitas outras pessoas que possuem a mesma atitude que a desta mulher desconhecida, que não é possível identificar, e por isso é uma das características da cantiga de escárnio, certo? Destinatário desconhecido. Agora vejamos a segunda cantiga. Ai, dona feia, fostes vos queixar, que vos nunca louvei no meu cantar. Mas ora quero fazer um cantar, em que vos loarei todavia, e vede como vos quero loar. Dona feia, velha e sândia. Dona feia, se Deus me perdoa, pois havedes a tão gran coração, que vos eu loe em esta razão. Vos quero já loar todavia, e vedes qual será a loação. Dona feia, velha e sandia. Dona feia, nunca vos eu loei em meu trobar, pero muito trobei, mas ora já um bom cantar farei, em que vos loarei todavia, e direi-vos como vos loarei. Dona feia, velha e sandia. Então, Sândia. Bom, então, como vocês podem observar, ele está o que? Escarnecendo, certo? Está fazendo uma crítica, certo, a esta mulher, de que nós não sabemos quem é essa mulher, certo? E ele diz, sim, eu vou lhe louvar. E como ele chama ela? Dona feia, velha e sandia. Então, observem a ironia, certo? Ao ele dizer, vou lhe louvar sim, mas ele faz o contrário do que é esperado, certo? Quando alguém diz, eu vou lhe louvar, você espera o quê? Algo bom, certo? Coisas boas, e não defeitos e críticas assim tão ferrenhas. Então, todas essas características, tudo isso caracteriza as cantigas de escárnio, certo? Agora, as cantigas de maldizer. Na página seguinte.
Bom, as cantigas de maldizer, elas possuem semelhança com as de escárnio. No entanto, alguns detalhes mudam. Por exemplo, nas cantigas de escárnio, o destinatário ele é desconhecido, certo? Mas nas cantigas de maldizer, esse destinatário ele é identificado. Então, nós conseguimos saber a quem se destina aquela crítica, certo? E logo, se eu consigo identificar a quem é aquela crítica, é uma crítica direta, certo? E além disso, nas cantigas de maldizer nós teremos o quê? Teremos um vocabulário de baixo calão ou obsceno, que significa chulo. Eles não tinham uma mesma, por exemplo, na cantiga de escárnio, em que ele usa palavras mais amenas, mais uma palavra mais amena para atingir a mulher. Mas aqui nas cantigas de maldizer nós veremos um vocabulário muito chulo, obsceno, certo? E além disso, as cantigas de maldizer elas eram destinadas, na maioria das vezes, a nobres, certo? A nobres ou também a um popular ou outro trovador. O que seria um popular? Uma pessoa comum, certo? Que faz parte ali da massa. Mas as cantigas de maldizer normalmente eram direcionadas a nobres, certo? Então, uma crítica à nobreza ali, as pessoas daquela de ascendente, certo? Socialmente. E também pode ser destinada a outro trovador. Então quer dizer que haviam que guerras entre trovadores, que seriam guerras, cantavam, certo? Um e outro cantavam sempre para atingir o outro, maldizendo a cantiga do outro, o trabalho do outro, a forma como ele produzia, cantava. Então seria por isso guerras, certo? Vamos então agora ler o que o livro diz sobre as cantigas de maldizer, certo? Só para também reafirmar, certo? Só para não ficar vago. Cantigas de maldizer. Temos aqui um exemplo de cantiga de Afonso Sanches. Afonso, batizar queredes, vosso criade cura não havedes, que chamem clérigo, enosto fazedes, a quanto eu cuido, mui mal recado, cassim clérigo como haveredes, Afonsos, nunca batizado. Infelizmente, chegou-nos apenas o fragmento acima da cantiga de Afonso Sanches. Nele, o trovador satiriza explicitamente a pessoa de Afonsos, de quem não se sabe muito historicamente, apenas por suposição que era filho bastardo de um Dom Afonso. A identificação é um dado que não ocorre, como vimos, nas cantigas de escárnio. Por se saber de quem se trata, consideramos ser uma cantiga de maldizer e, portanto, faz uma crítica direta. Cogita-se que o próprio Afonso, assim como seu criado, não tenha sido batizado. Em grande parte das cantigas de maldizer, um vocabulário de baixo calão obsceno é usado para falar de pessoa satirizada, que pode ser um nobre, uma nobre, um popular ou mesmo outro trovador. Neste último caso, era comum que estabelecesse verdadeiras guerras em que os trovadores envolvidos trocavam ofensas por meio das cantigas. Então, as cantigas de maldizer, elas têm o destinatário identificado, você sabe a quem se direciona, certo? Aquela crítica e logo é uma crítica direta, certo? Nós teremos o que? Um vocabulário de baixo calão, ou seja, palavrões, xingamentos, certo? Além de que as cantigas de maldizer, elas são muitas vezes direcionadas a pessoas nobres, certo?
mas também poderia criticar outra pessoa, alguma outra pessoa que não tivesse uma ascensão social, por exemplo, e também poderia ser a outro trovador, certo? A fim de quê? De mangar, de escarnecer do trabalho dele, da forma como ele cantava, certo? Então havia aí guerras entre trovadores que seria o quê? A troca de ofensas através das cantigas. Bom, e nós temos a prosa medieval, certo? A prosa medieval ela é dividida em cronicões, livros de linhagem, e novelas de cavalaria. A primeira ela era criada baseadas em fatos reais, certo? E há uma alternância entre o fato real e a ficção. O autor colocava em simultaneidade a eventos que realmente ocorreram, certo? E alguns traços ficcionais, como criavam um país, um ambiente em que não existia, certo? E além disso, os cronicões eles narravam eventos, certo? Em ordem cronológica, ou seja, seguindo uma linha cronológica. E o lado ficcional, que é essa questão de o factual com algo que realmente aconteceu com a ficção. E os livros de linhagem, eles seriam uma espécie de registro, um livro de registro, certo? De membros de uma família nobre, para o quê? Para a asseguração de nobreza, para que aquela pessoa ela tivesse como reivindicar ou atestar que ela fazia parte da nobreza, certo? Então, os livros de linhagem seriam uma forma de registro. E além disso, eles têm esse teor cultural, certo? Valor cultural, histórico e literário, por evidenciar a forma como aquelas pessoas se configuravam, certo? E as riquezas, certo? Então, é uma fonte de estudo, de pesquisa também. E a novela de cavalaria, nós já estudamos ela, certo? No livro, no capítulo anterior do módulo 1, certo? Nós estudamos. Bom, a novela de cavalaria é um conjunto de novelas. Nós vimos que ela tem o que? Ciclos, e ela trata sempre do mesmo tema, de um mesmo tema, certo? E dentro das novelas de cavalaria nós veremos os cavaleiros, nós veremos a temática amorosa, a temática sempre o cristianismo ali presente, certo? E veremos também a conduta o código de conduta dos cavaleiros será posto também é uma característica das novelas de cavalaria, certo? E nesta prosa medieval, nas novelas, nós poderemos observar também que há o amor cortês, mas há o que? Uma aproximação entre os amantes, como nós vemos aí a imagem, um exemplo de novela de cavalaria. No entanto, há sempre obstáculos para que eles fiquem juntos. É uma das características das novelas de cavalaria, do enredo, certo? E, por fim, as novelas de cavalaria elas têm uma tradição oral. Elas eram contadas oralmente. Então, todas são baseadas em uma história contada, certo? Algo contado oralmente. E lembrando que todos esses registros, certo? Todas essas formas de prosa medieval, a maioria delas eram anônimas. Lembrando que trata-se da Idade Média e normalmente os autores eles faziam sob medida, ou seja, encomendas, certo? Era encomendado para determinada pessoa e eles produziam e cediam sem assinatura, na maioria das vezes. E de acordo com o que nós estudamos sobre as cantigas as cantigas satíricas e a prosa medieval, proponho a vocês
que façam a atividade do livro, página 22 a 28. É isso, e até a próxima aula.